dele, rapaz, o que é aquilo? É um dia inteiro com Deus. E aí fala do curso, como que faz para poder entrar. Se você quiser falar valores, preço, fica à Então, na vontade. verdade, nós estamos fazendo uma linda promoção, né? A maioria das escolas teológicas costuma cobrar no início do curso a matrícula, que é o valor da mensalidade, e já o livro, entendeu? Matrícula e o livro. Essa nova turma após a pandemia, que está reiniciando, a inauguração no Calegari, começa a aula quinta-feira, nós não estamos cobrando matrícula, A aula começa agora, é quinta-feira. quinta-feira, mas ainda dá tempo, porque eu estou com alguns livros na minha mão sobrando, e quem for quinta-feira lá, já pega o livro, já faz a matrícula. Então, temos uma promoção 75, né? Porque tudo subiu já há 2 anos Uhum. atrás era 60. 75 a matéria, né? O módulo, você vai pagar o módulo. 75 sem pagar a matrícula. E o casal é 120. Estamos fazendo uma promoção. Se for marido ou mulher, paga 60 cada um. Se for sozinho, 75. Mas não paga a matrícula. Se alguém quiser entrar em meu contato ainda para se matricular, posso dar o telefone? Pode, claro. O meu telefone é 019 987 59 1220, Pastor Davi Farias. Maravilha. A Kelly Cristina, minha sobrinha, um beijo, Kelly. Deus abençoe sua vida. Bom, primeiro ela diz ali que quer uma camiseta dessa. Ó, quem quiser uma camiseta dessa, vai dando o nome aí e deixa o seu contato, que depois a gente vai estar entrando em contato com vocês. Você pode ser de qualquer parte aí do Brasil aí que a gente manda entregar, beleza? E a gente entra em contato, fala o valor certinho para vocês e tal, a forma de pagamento. E a Kelly ela faz uma pergunta. As pessoas que não entendem a Bíblia quando lê, em um curso desse conseguiria entender? As pessoas que não lê a Bíblia, é importante daí ele fazer o curso. Entendeu? É importante ele fazer o Mas ela curso. faz a pergunta à pessoa que lê e não entende. Exatamente. A pessoa que lê e não entende, ele vai ter a ajuda do professor. E deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia, ela foi escrita por 40 autores da Escritura há cerca de 1500, 1600 anos. A Bíblia, ela tem Deus como autor, autor principal, Deus é o autor, que soprou, sussurrou o Logos divino no ouvido, no entendimento de cerca de 40 autores. E Deus é o autor da Bíblia. Só que ele escolheu 40 escritores. E a Bíblia é o único livro que você lendo ela, o autor está presente, que é Deus. Glória a Deus. E através do Espírito Santo de Deus pode te ensinar também. Por exemplo, se eu compro um livro seu, né? Se eu compro um livro seu, você está vivo ou você faleceu? Eu compro o teu livro, o livro é bom, mas você não está presente para explicar toda a tua experiência. Então eu compro o livro, eu sei que você é o escritor do livro, mas você não está presente. Mas a Bíblia não, é o único livro, o livro dos livros, que você lendo o autor está presente. E ela é tão atualizada, como diz Billy Graham, como o jornal que vai sair amanhã. Isso mesmo. E o interessante da Bíblia também é que se você chega num presídio, vou dar um exemplo de um presídio, de uma cadeia, e você pega um bom livro e distribui para aqueles prisioneiros, pode ser Jorge Amado, pode ser livros bons, que eles vão ler, vão gostar muito daquele livro, pode guardar aqueles livros com o maior carinho, igual eu tenho muitos livros guardados na minha estante com o maior carinho, mas a vida daquela pessoa continua a mesma. Mas quando você pega a Bíblia e distribui num lugar igual ao presídio, a vida de muitos é mudada pelo poder da palavra, né? A Bíblia é o único livro que tem o poder de mudar o caráter da pessoa, de mudar o pensamento, de mudar a vida, de transformar radicalmente, né? E isso é muito interessante. Porque ela é viva, né? Tem pessoas que infelizmente, eles não acreditam assim 100% na Bíblia. E porque a Bíblia tem coisas que são de difícil resposta,
E somente o Espírito Santo para poder revelar. Mas tem gente que não acredita no Espírito Santo, aí fica mais difícil ainda, né? Então a Bíblia, por mais que seja absurda algumas coisas que está escrito, se você estudar a Bíblia, acreditar que ela é 100% verídica, verdadeira, inspirada por Deus, ela tem o poder de transformar a vida, aquela vida que parece impossível. Igual do missionário Oséias, você contando, conheceu ele na sarjeta com um litro de pinga debaixo do braço. Então, quem que faz isso? É o poder da minha palavra? É o poder da sua palavra? Não é. Né? É o poder de Deus, né? O poder da palavra de Deus. O pastor Rodinei Marques, só explicando para essa pergunta para essa irmã, a importância dela ter uma ajuda de um pastor. Olha aqui para mim. Se você observar, tem base na Bíblia, pastor Oséias. Você percebe que veio em Jerusalém na festa do dia de Pentecostes o tesoureiro da rainha de Candace, o etíope, o eunuco. E ele regressava de volta na sua carruagem. E ele lia, o que ele lia? O livro do profeta Isaías. No capítulo 53, ele achava que aquilo que estava falando ali dentro do capítulo, o profeta estava falando dele. Como ovelha foi levada ao matadouro. E ele não compreendia, mas o Espírito Santo chegou no ouvido de Filipe e fez de Filipe um professor, ensinador. Disse: aproxima deste carro algo que te espera, servo meu. Filipe aproxima e a primeira pergunta que Filipe faz é: entende tu que leis? Em outra palavra, você está compreendendo o texto? E ele respondeu: mas como eu poderei compreender se não tem quem me ensine ou quem me explique? Filipe subiu na carruagem e explicou que ali não era o profeta, mas era o Jesus que eles defendiam, que eles eram testemunha vivo, ocular, e que morreu na cruz e que era o Salvador. No meio do caminho, ele entendeu, se converteu e pediu o batismo. Então, às vezes, por exemplo, quantos pregadores até hoje pregam Amós 4,12? Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E eles levam essa mensagem até em congresso de avivamento, dizendo: prepara, ó igreja, está vendo o texto? Quantas vezes esse texto foi texto de congresso de ciclo de oração e de mocidade? Prepara, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Amós 4,12. E pregavam assim: prepara, Jesus está voltando. Prepara a igreja para encontrar com o Senhor teu Deus nos ares. Mas em vez dele estar pregando bênção para a igreja encontrar com Cristo nos ares, porque o apogeu da igreja é o arrebatamento, ele estava colocando, por falta de conhecimento, a igreja em cativeiro para nunca mais sair dali do cativeiro. Porque a Bíblia diz que esse texto de Amós 4,12, Amós pregou ao reino do norte, que tinha montado 2 altares de idolatria. Se não fala a memória, um em Betel, um em Dan. E por causa desse pecado da rebelião, da idolatria, o reino de Jeroboão praticou esse pecado. Deus levantou o profeta boiadeiro, vendedor de figo bravo, e foi lá e disse: prepare, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus, mas é em juízo. Isso quer dizer, a tua hora vai chegar, né? Prepare, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Em outras palavras, a minha longanimidade com vocês terminou por causa desse pecado de idolatria. Prepare, Israel, vou mandar vocês para o cativeiro assírio, da Síria. Todo o rei do norte, por causa desse pecado, vai para lá, e de lá vocês não vão sair, vocês vão morrer lá. Agora, se você não tiver um cursinho básico em teologia, você vai pregar esse texto como um arrebatamento da igreja. Por isso, você que está me ouvindo aí no YouTube, venha fazer um cursinho básico em teologia, que você vai ficar uma flecha na mão de Jesus. E é verdade, eu fiz o curso, é super bacana. Aqui, ó, Pastor Davi, um livro já é meu, não esqueça. A Kelly Rodrigues, conhece ou não? Conheço. Então, provavelmente, ela já vai fazer um cursinho com você. Essa Kelly Rodrigues aí, eu fui líder de juvenil dela no Belém. Olha que beleza. Líder de juvenil da Kelly, ela ainda era um juvenil naqueles anos que eu estava no Belém. Aí, ó, acabou de se matricular mais uma aluna. Eu quero mandar um abraço aqui para o Cícero da Silva, que Deus abençoe sua vida, Cícero da Silva. Cícero da Silva, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nós estaremos aqui ao vivo.
toda quarta-feira e sexta-feira é certeza que nós estaremos aqui ao vivo. Se assim Deus o permitir, é claro, né? Eu posso mandar um abraço aqui também para Claro, pessoas fica à vontade, pastor. Eu quero mandar um abraço para minha nora, a Betânia, que fez curso de teologia com nós. Ela falou aqui que está assistindo. Betânia, minha nora. Quero mandar um abraço para o meu filho Lucas e Natanael, que me ajuda muito na obra. Minha esposa Roseni. Todos os irmãos, minhas ovelhas do Jardim Calegari, os obreiros. Os irmãos do Nova Hortolândia, que eu fui pastor setorial deles por 5 anos. Enfim, todos os amigos, os irmãos, pastores do Belém, pastor Ailton Françoso, meu amigo, pastor Damasceno, pastor Celso, pastor Jorge Pinheiro, pastor Raílson, pastor Belmiro, pastor Jorge do Fátima, enfim, todos os pastores, meus amigos aí, que seguem nós no Facebook. Pastor Jorginho. Pastor Jorginho, um grande amigo meu lá do Colina, do nosso ministério. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo aí. E eu faço um pedido, os que me seguem aí, que são muitos, né? São muitos que me seguem. A média de 400, 500 pessoas visita o meu store do Face e no WhatsApp. Inscreva-se no canal da Missão Evódia. É isso aí. Porque essa Missão Evódia começou no coração de Deus, desceu para o coração do pastor Davi Farias, e com aquele fuscão branco nós fomos atrás dessa missão que eu considero como fosse um filho na fé meu ali, aquele abençoado ali. Glória a Deus. E a Betânia Barbosa, ela fala aqui, ó, fiz o curso antes da pandemia, super concordo. Eu também estudei lá no tempo da Betânia. Deus abençoe sua vida, Betânia, continua abençoando grandemente. E é uma senhorita muito inteligente, né? Inteligentíssima, minha nora. Inteligente, muito minha sabedoria. Minha nora está de parabéns, inteligente. E ela faz um comentário, professores super capacitados e atenciosos. Tive que comprar um caderno só para anotar as coisas que nunca tinha reparado na Bíblia. Eu também tenho um caderno anotado lá com coisas, né, que me chamou a atenção também, e coisas que eu não conhecia. Você chegou a pegar aula de escatologia comigo? Não me lembro. Escatologia, eu peguei sim. Acho que eu peguei sim. E eu lembro de uma frase que você falou e eu peguei essa frase para mim. Um líder, ele não lidera pessoas. Ele lidera sentimentos. Quando eu fiz uma das matérias do bacharel em teologia, chamada antropologia, é das matérias que eu mais amo junto com a escatologia. Antropologia é a matéria da ciência do homem. Eu descobri e coloquei esse slogan na minha vida, Rodinei Marques, que um bom líder, ele tem que entender, ele não lidera pessoas, ele lidera sentimentos. E abriu a minha mente como eu falar com criança. Eu sou professor de escola dominical de criança. Eu prego em culto de criança em forma de historinha, em forma de gincana. Preguei sábado em culto de criança. Então você aprende a falar com os jovens, na mentalidade do jovem, aprende a falar com irmãs, com obreiros, em reunião de obreiro, como foi na última reunião de obreiro que eu preguei na sede, e você aprende a falar com toda classe social, com toda mentalidade. Então, o bom líder, não lidera pessoas, ele lidera sentimentos. Maravilha, eu aprendi isso mudou muito a minha vida também. Eu trabalho com pessoas, né, com gente, então a gente tem que entender isso. E, infelizmente, tem muitas pessoas que acham que é líder e não busca conhecimento, né, para poder estar liderando, infelizmente. A Rosilene Santos, que é a esposa do missionário Oséias, eu acredito que seja ela mesma, ela está mandando a paz do Senhor para você e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quem? Como é que é o nome dela? A Rosilene Santos, que é a esposa do missionário Oséias. Paz do Senhor, minha querida irmã. Cantor Luiz Arthur, ele assiste sempre, mandei para ele, ele está assistindo. Eu quero dizer aqui publicamente que a esposa do pastor Osés, missionário Osés, é um exemplo de mulher de Deus. Glória a Deus. Porque eu acompanhei congregando com ela aqueles anos de 1996, 97, na missão, e eu sei o quanto que ela sofreu com Oséias, mas ela nunca desistiu. E naquela manhã de visita com aquele fuscão missionário, quando ela viu Oséias se entregar a vida mesmo para Jesus, foi a vitória da vida dela. E eu fico feliz, viu, irmã? Que até hoje você está do lado do seu esposo, nesta linda missão missionária, nessa obra missionária. E um dia eu vou estar na viagem com vocês, hein? Glória a Deus.
E outra coisa interessante que eu sempre falo, eu nunca vi ela murmurar e nem falar mal do Oséias. Ela é uma mulher de Deus. Né? É difícil, porque o Oséias deu trabalho mesmo. Né? Acaba severo. Tá chegando muita pergunta aqui, mas não dá tempo. E as suas aí? Não, pode responder se tiver alguma pergunta aí para Não, eu responder. prefiro ficar aí com o seu tema aí, seu esboço. O senhor hoje ainda faz algum tipo de trabalho missionário? Nunca desisti. Eu não consigo fazer aquele trabalho missionário transcultural. Transcultural, né? Às vezes em estado longe e tal. Às vezes em algumas cidades dessa região. Quando eu vim do Paraná, e Jesus me salvou, eu disse assim para o Senhor: Senhor, quando o Senhor me revelou o que é obra missionária, o que é obra missionária, eu entendi. E o Senhor falou comigo assim, Atos 1:8, quando o Senhor diz: recebereis a virtude que há de vir sobre vós, né? E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E eu orando lá no início do meu ministério, o Senhor falou comigo: meu servo, eu chamei toda a minha igreja para ser missionária, porque é a minha ordem imperativa do ID. Marcos 16:15, Mateus 28, 19, 20. Porém, ele me disse, toda a minha igreja é para ser missionária. E ele revelou algo para mim, dizendo que muitos não compreendem isso. E ele disse assim: meu filho, um dia, no tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10, talvez eu não cobro de você ou daquele teu próximo do lado. A Judéia, a Samaria e os confins da terra, se você não foi chamado para essa distância. Mas vou cobrar todo Jerusalém de toda a minha igreja. Porque missionário em Jerusalém é para todos. Virou para mim e disse: onde está o teu Jerusalém, meu filho? Eu falei: Senhor, tu sabes. E ele disse: o teu Jerusalém começa dentro da tua casa, estendendo para o teu vizinho, na tua igreja, na tua cidade e nas regiões que você pode alcançar com os seus pés, dentro do limite da tua força. Não foi que Paulo disse a Timóteo: Timóteo, tenha cuidado primeiramente da tua casa e depois terá cuidado da casa de Deus. Missões começam em Jerusalém. Aleluia! Um dia Deus vai cobrar da igreja dele universal na terra. E talvez não cobra de você, meu ouvinte, que está estacionado, a tua Judéia, a Samaria e os confins da terra, se você não tem chamada específica, com uma missão transcultural. Mas vai cobrar o teu Jerusalém. E é por isso que daquela revelação para cá, um pouquinho antes de 98, com o meu Fuscão, missionário fazendo um trabalho de pregar em trabalhos de ar livre. Eu fiz muita missão com o culto ar livre, dirigindo muito culto ar livre, inclusive com o pastor Belmiro no Belém. Dentro do Boa Esperança foi o ano que ganhou mais alma e batizou mais alma o Belém. Foi a igrejinha do Boa Esperança, porque eu estava dando trabalho de ar livre para a glória de Jesus, nós, né? Eu e o pastor Belmiro. Aprendi com o meu professor bacharel em teologia. Nunca diga eu, nós. E ali, irmãos, nos anos 2002, 2003, 2004, 2005, com o pastor Wilson no Jardim Nova Europa, ganhamos tanta alma. E já antes eu já trabalhava com assistência social e evangelismo pessoal. Visita em casa, cuidado do órfão, da viúva, do necessitado, pregando, visitando, muito trabalho de rádio. Fiz muito programa de rádio. E de aproximadamente 96, 97 até hoje, todo mês, eu cuido de 8 a 10 pessoas na área social com cesta básica. Nunca parou. As pessoas ligam para mim, vêm a mim. Não tenho um trabalho forte como você e o apóstolo Pietro Júnior, mas são mais de 20 anos que eu não cuido só na palavra. Eu cuido também com assistência social. Da igreja. Da igreja. As pessoas me abençoam e eu abençoo os outros. Maravilha. A Betânia Barbosa, ela dá uma ideia aqui para a gente trazer um bate-papo sobre curiosidades bíblicas. Vamos fazer isso qualquer dia? Vamos. Senta eu e você junto, a gente começa a anotar os versículos e a curiosidade bíblica. Aquilo que a pessoa entendeu errado. Exatamente. E aí a gente vai ficar aqui tem muita coisa nessa área, né? E a gente vai ficar 1 hora só falando sobre isso, vai ser muito interessante.
conversar com o missionário Oséias, Betânia. E essa ideia aí é legal. E o que é missão para você? Dá uma ideia sobre missão. Então, geral. na verdade, missão para mim, missão começou no coração de Deus. Missão reflete obediência, porque existe uma ordem imperativa, ide, ide. Essa ordem imperativa vai ser cobrada da igreja. Ela começa em Jerusalém e a obra missionária, ela é, na Bíblia Sagrada, tem duas ordenanças e ordens imperativas, que são as colunas da igreja, as colunas da igreja primitiva e até agora. Por exemplo, uma ordenança é a ceia, a outra ordenança é batismo nas águas, Marcos 16, 16. E as ordens imperativas. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Mateus 28, 19 e 20. Ide, ensinai todas as nações, fazeis discípulo em todas as nações. Então, missões é duas coisas. É pregar. Você prega e Deus responsabiliza do Espírito Santo ungir a tua mensagem e ganhar as almas para Deus. Segunda obra missionária é fazer discípulo. Quem não faz discípulo, não deixa legado. E a igreja, concluindo a visão que é a obra missionária, a igreja não é salvo pelas obras. Efésios 2:9. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Porém, a igreja é salvo pela graça para fazer obra. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela graça para fazer obra. Então, missões é cumprir Marcos 4:8, que uns o Senhor chamou, a semente caiu em terra boa, ou melhor, nós da igreja caímos em terra boa. E uns têm que produzir, se ele é uma terra boa, 30, 60 e 100%. E João 15, verso 16, o que o Senhor diz? Vós não escolheste a mim, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, quer dizer, é legado. Se você não faz missões, você não está produzindo 30, 60 ou 100%. Você não está deixando legado, filhos na fé, como Paulo tinha de Timóteo. Então, missões é isso. Missões é cumprir o IT, é fazer discípulo, é ser obediente à ordem imperativa, entendeu? E fazer a tua parte, que Deus faz a dele. Isso é obra missionária. Maravilha. Eu quero estar aqui falando do Turbal Lanches. Turbal Lanches. Hoje eu acho que não vai ter um sorteio de um lanche, mas provavelmente quarta-feira nós estaremos ao vivo outra vez e provavelmente a gente vai estar sorteando mais um lanchão daquele que a Tereza Teca ganhou no programa anterior. Quem vai estar aqui quarta-feira, missionário Oséias? Quem vai estar quarta-feira? Pastor Ivaldo. O pastor Ivaldo Lombas vai estar aqui quarta-feira. É um grande pastor aí, missionário também, que faz obra missionária, é um amigo da gente. Já estive em algumas palestras junto com ele, ele é palestrante. Ele fala sobre capelania hospitalar. Então a gente vai estar aqui batendo um papo. E provavelmente, fica ligado que vai ter um lanchão aí do Turbal Lanches. O Turbal Lanche é o melhor lanche de Hortolândia. Se você ainda não conhece o Turbal Lanche, vale a pena você conhecer. Ele entrega a domicílio também. Basta você ligar no 995 0018 89 ou no 3819 7614. Você liga, encomenda o seu lanche, que rapidinho o motoqueiro chega aí com o seu lanchinho quentinho. Maravilha? Maria da Cruz e Betânia se inscreveram no canal. Opa, Maria da Cruz e Betânia se inscreveram no canal. Muito obrigado aí, que Deus abençoe a vida de vocês. Só Deus mesmo para abençoar grandemente a vida de vocês. Muito obrigado, Maria Betânia, que Deus abençoe demais. Vocês não sabem como é importante vocês se inscrever
no canal Missões Evódia no Sertão. E já aproveitando, vou estar apresentando o meu canal, é o Missionário Rod Marques. O que tem no canal Missionário Rod Marques? Basicamente é esse programa aqui. Mas o que eu faço lá? Eu pego esse programa que é de 1h30 e eu divido ele no meio. Então, se você, por exemplo, não tem tempo de ficar 1h30 assistindo ou ouvindo, você pode assistir 45 minutos e deixar para assistir o final depois. Eu também trabalho com pintura, só que as minhas pinturas, apesar de ser pintura residencial, mas eu me dediquei mais a fazer arte. Então é algumas coisas bacanas, não é textura, é marmorato, mármore realista, é perolado, umas coisas bacanas que eu estou aprendendo aí. E eu estou fazendo umas paredes, vai lá e curte lá também. E se inscreva lá também, ajuda o missionário Rod Marques lá, tá bom? E a Kelly Rodrigues, ela diz aqui, Pastor Davi, achei muito interessante ontem no culto, quando falou sobre as 3 formas que Deus opera milagres. Quando estiver o bate-papo sobre curiosidade bíblica, seria interessante falar, grava bem isso aí, hein? Falar sobre as formas que Deus opera milagre. Maravilha! E quero aqui estar falando também do nosso grande parceiro, Pietro Júnior. Ele tem uma ONG que chama, é um instituto, na verdade, o Instituto Nacional Cultural Artístico Brasileiro. O nosso programa é transmitido através de uma TV aberta, às quarta-feiras, pelo Facebook. E você pode estar baixando um aplicativo que chama Opinião Play. Um grande abraço aí para o Pietro Júnior, nosso grande irmão e primo do pastor Davi Farias. Se você quiser contribuir financeiramente, o Pix dele é o mesmo e-mail, que é institutoencabe@hotmail.com. E se você quiser conhecer mais, saber mais sobre o Instituto Encabe, você pode ligar também, é gratuita a ligação, 0800 226 1000, ok? Ele distribui em média aí de 300 quentinhas por semana, algumas cestas básicas também ele distribui, e ele não consegue fazer isso sozinho, precisa da ajuda de vocês, ok? Então deixa Deus usar vocês aí para estar contribuindo com esse trabalho. E quero falar também das confecções do pastor Anderson, um grande amigo nosso. Se você estiver precisando de camisetas, de batas, esse aqui foi ele que confeccionou, o pastor Anderson. Tem telefone dele aqui nas costas? Não, né, Osíris? Não tem não, né? Eu vacilei hoje, o meu caderno do pastor Anderson não está aqui em cima da mesa, mas tá aí os vídeos gravados aí falando das confecções dele. Lá no meu canal também está lá. E é um trabalho muito bonito que ele fez. Quarta-feira eu vou estar falando sobre as confecções do pastor Anderson, um grande amigo nosso. Ele trabalha lá na Rádio Pop, Digital Pop de Hortolândia também, junto com o nosso amigo Zé. Um grande abraço, Zé. Eu assisti aí a entrevista aí com o prefeito. Vocês dois estão de parabéns. Você é um cara muito inteligente. E parabéns ao prefeito Zezé por ele estar dando continuidade ao projeto que o Perugino deixou. E a nossa cidade de Hortolândia é linda, é maravilhosa. E cada vez mais estão construindo umas vias muito bonitas. Está fácil de locomover na cidade com os carros aí. É uma cidade que não tem buraco. É uma cidade limpa, as praças são bem cuidadas. Está de parabéns, Zezé. Que Deus abençoe a sua vida e continue abençoando. Pastor Davi Farias, vou fazer 3 perguntas, nenhuma só. Qual a diferença? A primeira pergunta, o que é religião? A segunda pergunta, qual a diferença de religião e religiosidade? E a terceira pergunta é, a religião, ela mata? E ela mata em que sentido? Mata literalmente, mata na fé ou mata de todo jeito? Foi a religião que matou Jesus? Manda aí. Com a tua permissão, antes de eu responder, eu não posso esquecer hoje de mandar a paz ao meu Gamaliel, né? Todos sabem que o pastor Éder William, junto com o pastor Paulo,
Na verdade, é pastor e doutor, mestrado Éder Willian, hoje está na região do Paraná, um dos maiores professores de teologia do Brasil. Ele é um camaleão na minha vida, pastor Éder Willian, a paz do Senhor. Formei bacharel com ele, básico, médio, e também com o pastor Bittencourt. Eu quero mandar a paz do Senhor para eles, estiver assistindo aí, Deus abençoe, meu amado. Bom, eu quero responder resumindo essas 3 perguntas. Em primeiro lugar, existe o ditado, né? Costumam dizer aí que a religião mata. Agora, nós precisamos saber o seguinte, 99,9% das religiões com conceito o religioso verdadeiramente nunca contribuiu para o reino de Deus. Desde o tempo dos fariseus, Jesus condenava eles. Dizia que por fora eles eram, né? Eles eram como se fosse cordeirinho e por dentro eles eram lobo. Então o Senhor sempre condenou o religioso. E deu um exemplo sepulcro caiado, né? Sepulcro caiado. Agora, por que eu disse que 99,9% da religião não salva, mas ela mata? Porque existe uma religião na Bíblia que salva. E a palavra está em religião. Em Tiago, capítulo de número 1, versículo 27, o Senhor diz assim, ó, a religião pura, imaculada para com Deus, o Pai, é esta, visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar da corrupção do mundo. Então existe um conceito de religião verdadeira, de evangelho. Está dizendo aqui, a religião pura e verdadeira é fazer missões, tratar do órfão, da viúva e do necessitado. Então, o termo religião, 99,9%, só matava, só condenava, só se mostrava santo, mas Jesus disse que eles colocavam tanto o jugo pesado sobre a costa do povo e nem só com o dedo levantava. Segundo ponto, nós temos que separar o que é religião com igrejas denominacional, CNPJ, denominação, igreja, CNPJ, denominação, organismo vivo, organização, melhor dizendo, organização. Então, igreja não tem essa visão de religião, é igreja. Religião é uma coisa e igreja universal, corpo de Cristo universal, invisível, mas real é outro. Então, religião é essa, 99% delas mata, mas tem uma verdadeira que é a que vocês fazem. Religião é isso, a que vocês fazem. Missões, tratar do órfão, da viúva e necessitado. Igrejas como denominação, CNPJ e organização, ela é necessária, porque ela não salva, mas ela aponta o caminho da salvação. E ela é bíblica. Paulo, quando fala assim que ele estabelecia e implantava igreja, como mandou o próprio Timóteo para ser pastor da igreja de Éfeso, demonstra que a igreja, em termos igreja, templo e organização, existia. O próprio Jesus, quando escreve de lá do céu, manda uma carta aos anjos da igreja que está na Ásia, já existiam os templos e as igrejas denominacionais. E elas é tão importante que Atos 20, verso 28, diz que o Espírito Santo estabelece bispo nas igrejas. Que bispo ali, ancião, presbítero e pastor é a mesma vocação, para cuidar do rebanho de Deus. E lá em Efésios 4, versículo 10 ao 14, Deus estabelece o dom de ministério, o dom de governo, do qual o pastor está no meio ali daqueles dons, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, para aperfeiçoar o santo, através do ensinamento da palavra. E quando nós vemos Paulo escrevendo a igreja de Filipenses, a igreja de Coríntio, eles se reuniam, eles tinham um lugar, e a Bíblia diz que eles tomavam a ceia ali, e ali tinha problemas. A igreja de Coríntio, por exemplo, capítulo 1, tinha 4 grupos, um de Pedro, um de Paulo, um de Cefa e um de Cristo, que era o mais problemático. Mas a igreja denominacional,
com organização CNPJ, ela também não salva, mas ela ajuda a mostrar o caminho da salvação. Agora, tem uma igreja que é a perfeita, que está lá em Mateus 16, versos 16 ao 18. Entendeu? Essa igreja denominacional, organização CNPJ, às vezes um levante no país com algum tipo de lei político, as portas do inferno prevalecem contra essa igreja. Nós vemos, por exemplo, que tem país que já fechou todas as igrejas. Se o comunismo tomar conta, fecha as igrejas. Nós vemos na região dos países islâmicos, igreja sendo queimada. Então, essa igreja denominacional, essa igreja CNPJ e organização, até as leis da pandemia fechou ela. Então, as portas do inferno, muitas vezes, investem contra ela e fecha. Agora, a igreja de Mateus 16, versos 16 ao 18, quando Pedro diz assim, olha, eu disse que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor Jesus responde no verso 18, de Mateus 16, Simão Bajonas, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E agora tu não chamarás mais Simão, mas chamarás Cefas, que quer dizer fagulho de rocha. Cefas quer dizer Petras, fagulho de rocha. O líder que acabou de ser formado da rocha. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer, ó, por 3 anos e meio eu ensinei 70 apóstolos, 12 mais íntimos, mas ninguém se revelou como um líder pronto. Mas agora, Pedro, com esta revelação que tu recebeu do Pai, que eu sou filho de Deus, eu estou te dando autoridade. E a chave ali do reino do céu significa, estou vendo que agora você não vai ser mais Simão Bajonas, mas você será chamado Cefas, que quer dizer fagulho de rocha, uma pedra extraída da rocha que sou eu. Aí ele declara ali a igreja como o corpo de Cristo na terra, igreja universal. E ele diz, e sobre esta rocha, que era ele, edificaria a minha igreja, e as portas do inferno prevalecerão contra ela. Então existe a religião como religioso, como é dos fariseus, 99% onde você vê isso, mata. Igrejas denominacional, CNPJ e organização importantíssimo que mostra o caminho e cumpre o que Paulo falou. Eu plantei, Apolo regou. Precisa ter os homens que regam para a pessoa sair de uma criança espiritual para se tornar um obreiro aperfeiçoado. E existe a igreja universal, que é corpo de Cristo, que está nos 4 cantos do mundo. Esta igreja, vou te dar uma revelação aqui. Essa igreja, as portas do inferno prevalecem contra ela. Sabe por quê? Se ela viver, quando eu digo viver, é fisicamente falando. Se ela viver, ela está ganhando alma. Se ela morrer, o diabo perdeu também, porque o Senhor tem prazer na morte dos santos. Por isso não existe vitória contra o corpo de Cristo. Se ela viver, ela está ganhando alma. Se ela morrer, o Senhor tem prazer na morte dos santos. Então nunca o diabo vai obter uma vitória sobre esse corpo de Cristo. Por isso que Paulo diz acerca desse corpo que não tem como ter derrota. Lá em Gálatas 2:20 ele diz, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo ela na fé do Filho de Deus. E o viver para mim é Cristo. E o morrer para mim é ganho. Glória a Deus. Então, esta igreja universal, dá vontade de até falar em línguas aqui, que eu estou sentindo a presença de Deus, ela não tem derrota. Contra essa igreja, corpo de Cristo, o diabo não prevalece. Contra a igreja denominacional, algumas vezes prevalece com rebelião, prevalece com leis de pandemia, com líderes no país que é comunista fazendo leis para fechar a igreja, e tantas outras formas, com um sistema que vem degolando os cristãos, queimando os templos, entendeu? Contra esse tipo de igreja em termos de denominação, prevalece, organismo. E contra essa igreja, que é a obra que vocês fazem da missão Evódia, e eu amo ver notícia de vocês, contra esse tipo de igreja também não prevalece. Porque esse tipo de igreja é a primeira obra que está no coração de Deus. Cuidar da viúva, do órfão e do necessitado. Esta religião agrada a Deus. Respondi? Maravilha, respondeu, bem respondido.
Glória a Deus por isso. Pastor, chegou, nós tem 5 minutinhos para terminar. Maravilha, foi um bate-papo muito bom. A Rosângela Souza fala, Pai do Senhor Davi, eita glória. Que Deus abençoe, Rosângela Souza. E Pastor Davi Farias, faz um resumo aí, você tem aí uns 3 minutos para fazer um resumo de tudo. Deixa eu mandar uma paz aqui, pastor Ailton Françoso. É um pastor que eu amo muito, tem uma experiência de mais de 7 viagens para Jerusalém, e ele está querendo entrar aqui no canal e não sabe como faz. Pastor Ailton Françoso, daqui do estúdio. O senhor entra aí nesse site aí, escreve que você vai conseguir ver todo esse programa aí. A paz do Senhor. Maravilha. E depois você pode mandar uns vídeos meus para ele também lá. Isso, Deixa eu... Um abraço, pastor Ailton Françoso. Eu já vi uns vídeos dele eu já vi uns vídeos dele lá em Jerusalém. Leva eu para Jerusalém, eu quero ir para Jerusalém também. Hoje eu vi um vídeo da Cassiane nadando no Rio Nilo, eu também quero dar uns mergulhos lá no Rio Nilo. Só os crocodilos, longe dos crocodilos, né? É claro. Então, eu quero agradecer a vocês, já que é minha palavra de encerramento, eu quero agradecer vocês por mais um convite, dizer que eu amo muito e estou orando desde 1998. Eu nunca parei de orar pela Missão Evódia para pastor Osés e vocês. Glória a Deus. Um dos ministérios que o Senhor me deu no começo é o ministério da oração, porque é um ministério, né? Alguns oram, outros têm o ministério da intercessão. Pedro diz que separou diáconos, né? Mas eles deveriam ficar no ministério da oração e da palavra. E nesse ministério da oração, o Evódia está no meu joelho, nas madrugadas, na igreja, por 20 e tantos anos. Eu quero agradecer a vocês, parabenizar vocês por cada pessoa que vocês estão trazendo aqui entrevistando. Isso é maravilhoso, que Deus abençoe, e eis-me aqui quando vocês precisarem. Amém. Nós vamos voltar aqui para fazer aquele pedido ali da Betânia. Vamos trazer curiosidades bíblicas aqui. E o dia que tiver uma oração daquele jeito, que teve aquela vez que nós dois oramos juntos, me convida. Se eu estiver tranquilo. Nós vamos fazer em breve uma vigília daquelas que você viu fazendo em Nova Hortolândia, né? Começando ali perto das 10, 11 horas e passando de joelho até de manhã. E você aguentou firme, hein? O homem é bom de oração, ouvinte. E por sinal, foi só nós dois também, né? Depois foi saindo de um por um, mas valeu a pena. Porque, na verdade, o que prevalece mesmo é a qualidade da oração, né? Verdade. E às vezes, para conseguir orar muito, é quando a gente está sentindo... Quando a gente sente a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a gente não sente canseira e a gente vai longe. Entra no mistério da intercessão, né? Isso. Pastor Davi Farias, eu tenho que agradecer você, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe a cada pessoa aí que nos prestigiou aí com a presença. Agradecer aqui o meu irmão Jaime, acho que quer ir para vigília, eu acho, não é para Jerusalém não. Escreveu que eu quero ir. Beleza, meu irmão também gosta de orar, hein? E nós vamos estar lá orando. Não é nem tanto que gosta, é que a gente precisa mesmo, né? É uma necessidade, né? A oração. E é isso aí. E lembrando, né, que se inscreva no nosso canal. Sexta-feira, o que tem sexta-feira? O missionário Jefferson vai estar aqui na sexta-feira, num bate-papo. Ele é um ex-integrante de uma facção muito conhecida no Brasil. Ele liderou essa facção por muito tempo dentro de uma AP aí de Hortolândia, dentro do presídio de Hortolândia. Ele vai estar aqui com um ex-pai de santo do Candomblé. Vai estar os dois. E a gente vai estar batendo um papo como eles tiveram um encontro com Cristo. Já vou adiantar um pouquinho. O pastor Jefferson, ele teve um encontro com Cristo num abraço dentro do presídio. A mulher abraçou ele, ele começou a chorar, e ele não podia chorar por causa da macheza dele, ele não podia chorar. Ele se desmanchou em lágrimas, e a mulher falou para ele, você queria entregar a vida para Jesus? Ele falou, já estou entregando e agora. Então vai ser forte demais, e não pode perder. E para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, é uma maneira de você estar ajudando a gente a fazer missões. Porque a gente tem esperança que esse canal cresça um dia, a gente tem esperança que a gente consegue ter um recurso financeiro, porque até hoje a gente não teve recurso financeiro nenhum, a gente só tirou do bolso,
E quando a gente tiver um recurso financeiro, um retorno financeiro, a gente vai estar empregando isso melhor na obra missionária, beleza? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fui e fica com Deus. Passa a hora que é.